queridos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Felizmente. Nós somos um canal de educação em psicologia e aqui nós acreditamos que é possível ser feliz, é possível contemplar o sol e existe um caminho que nos leva até a felicidade. Estamos aqui hoje para trazer para vocês mais um pouquinho dessas diretrizes. Eu me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e sejam bem-vindos a mais um episódio do Felizmente. Seja bem-vinda, doutora Mônica. Olá, eu sou Mônica Costa, sou psicóloga clínica e neuropsicóloga. E hoje eu estou muito feliz porque nós estamos aqui com um especialista, né, nessa área de relações, relações humanas, basicamente relações humanas ligadas a matrimônio, né, família, que é a nossa querida Socorro Formiga. Nós estamos vivendo em tempos de amores efêmeros. Amor em tempos de guerra, amor em tempos de cólera. Amor que quando se lembra, né, da frase de Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, independente do tempo, eu vejo que o amor em todos os tempos continua sendo amor. Então, nós fomos muito felizes em poder contar com o Socorro Formiga aqui conosco, porque ela vai nos dar uma luz nesse sentido. Seja bem-vinda, Socorro. Nós queremos que você mesma se apresente e depois a gente vai começar a conversar sobre esse tema. Amar e ser amado na sociedade das relações líquidas. E como nossa alma não é pequena, não é? Estamos aqui tratando das relações. Eu sou Socorro Formiga, sou psicóloga clínica, trabalho com a psicologia clínica de adultos e sou psicoterapeuta de casais e famílias. Estou bem feliz de estar aqui falando sobre esse tema, sobre o qual eu gosto e me identifico muito e com o qual eu trabalho há muitos anos, sendo também objeto de estudo meu nos últimos anos. Vamos lá. Vamos lá, muito bom, Socorro. Seja bem-vinda. É um prazer lhe receber aqui pela segunda vez, porque quem acompanha a gente sabe que Socorro está chegando aqui no segundo encontro. Então, assim, porque quando a gente fala de amor romântico, de amor de casal, de amor entre pessoas, no sentido sexual, no sentido Sim. conjugal, não existe outro nome assim que nos vem à mente a não ser assim, Socorro precisa falar para as pessoas ouvirem sobre isso, porque você é autoridade nesse tema. Seja muito E bem-vinda. vamos conversar, né? Quando a gente pensou, quando a gente está trabalhando, só para contextualizar, a gente está trabalhando a metodologia Spire, que é um método de felicidade. O caminho para a felicidade não é um caminho mais desconhecido pela ciência. A ciência já descobriu que existem pilares que constroem a felicidade. E esse ano, felizmente, a gente decidiu que iríamos fazer o percurso desses caminhos, né, desses 5 pilares que constroem a felicidade, em cada pilar trazendo 3 episódios. Então, nós estamos nesse pilar de saúde nos relacionamentos e esse é o nosso segundo encontro, né? Falamos sobre as vozes da diversidade, as relações homoafetivas e hoje estamos trazendo Socorro para falar sobre o amor na sociedade das relações líquidas. Eu assisti essa semana aquele filme Comer, Amar e Rezar. Adoro. Estou lendo o livro Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Liz Gilbert. E foi de noite botar o filme para rever. E ela começa o filme dizendo que uma amiga dela, psicóloga, chamada Débora, foi chamada pela prefeitura da Filadélfia para fazer uma assistência psicológica aos refugiados de Camboja, que vinha de barco, refugiado para lá, para a cidade, e que ela fosse dar um suporte psicológico. E essa psicóloga ficou intimidada, porque ela disse, o que é que eu vou poder ajudar em pessoas que passam por desafios tão grandes, né? Pessoas que passam por mortes, por perdas de seu próprio senso de pertencimento, suas famílias, seus territórios. Só que quando chegou lá, a pauta de cada sessão era conheci uma pessoa no bote. Mas chegando aqui, ele conheceu outra, se casou, mas continuou ligando para mim, e agora o que é que eu faço? Então, a cada sessão, a pauta que a Débora escutava era sobre relacionamentos. Você vê, né? Como o ser humano é. Nós somos os únicos seres vivos, né, que nesse território afetivo, nós somos mais dependentes do que qualquer outro ser vivo. Carecemos um do outro.
Aí eu vou superficializar, né, para poder a gente começar a sessão de perguntas. Thaís foi muito profunda, citando Maria. Liz Gilbert. Você vai líquida. Eu vou para a Sociedade Líquida, citando, porque o Felizmente é um canal interativo. Sim. Obviamente que a gente acompanha tudo que acontece no mundo. Nós somos modernas. Solta a fofoca, doutora Aí Mônica. daí, fomos pegas agora, recente, com uma notícia de uma influencer digital chamada Cíntia Chagas. Sim. Né, que é uma professora de português meio abusada, arrogante, ao meu ver, mas que faz sucesso aí no universo digital. Eu conheço. Não é? E ela fez um casamento há 3 meses na Europa, que agora é moda. Ela e o noivo apenas, e a equipe de trabalho, fotógrafos, etc., e disseram a ela, por que você não convidou as pessoas? Ela disse, porque não é um comício, é um casamento. Foi a Intimista, resposta dela. Um momento intimista. Porém, mas bem, geralmente as pessoas quando casam querem convidar a família, os amigos. E esse casamento acabou depois de 90 dias. Esse casamento intimista. 90 dias. Então, Socorro, essa será a pauta da nossa conversa. Essas relações fluidas, né? Como você manter um relacionamento sólido com tanta fluidez. Agora é com você, Socorro. Então, nós vivemos hoje, não é, um contexto de, eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma fase de transição, não é? Nós nos constituímos pelo afeto, como vocês estavam dando o exemplo da psicóloga que trazia a questão dos relacionamentos, não é? Então, nós vivemos numa sociedade, e aí eu vou já iniciar trazendo, não é, o conceito do sociólogo polonês, o Bauman, que traz para a gente o contexto. Ele é um estudioso, inicialmente, da pós-modernidade, até parafraseando Freud, e nos últimos anos ele tem trabalhado sobre modernidade. E tem sido amplamente estudado e divulgado essa fala dele, porque ele afirma que nós vivemos um contexto de uma modernidade líquida. E essa modernidade líquida, ela se estende a vários aspectos da nossa vida. Desde o nosso poder de consumo, de buscar coisas, de adquirir coisas, até a forma como nós nos relacionamos. Então, ele estende esse conceito de modernidade líquida para o amor líquido, que é o que vocês trazem aí como temática dessas relações. Como essa né? modernidade chega nas relações humanas, né, Socorro? Exatamente. E o porquê líquido? Pela fluidez, como você falou, Mônica. E muitas vezes pela superficialidade com que as pessoas vivem as suas relações. Nós temos aí um contexto onde as pessoas não estão dispostas ao aprofundamento. Então, ficam nessa superficialidade. E por que não né? estão dispostas, ao seu ver, como especialista, Socorro? Então, nós viemos de uma cultura onde tudo era feito para durar muito. Então, nós tínhamos uma durabilidade, por exemplo, nas relações de trabalho. Eu trabalhei numa empresa por 17 anos. E eu me lembro muito da minha ansiedade de fazer 5 anos de empresa, depois 10, depois 15, e queria muito viver 20 anos, porque isso era muito valorizado, reconhecido como uma parceria efetiva. Então, tudo era feito para durar muito, inclusive as relações. Então, as relações, se as pessoas, né, se uniam inicialmente para procriar, mas também para constituir uma família, e o casamento era para sempre, não é? E hoje, e aí vieram, não é, todas as mudanças a partir, por exemplo, não é, da pílula. A pílula, ela foi libertadora para as mulheres. As relações sexuais passaram a mudar muito. Então, essas relações, elas se afloraram de uma forma diferente. Então, eu acredito que hoje a gente ainda vive essa transição, essas mudanças. E nessas mudanças, chega aí uma geração nova, bem adequada a esse perfil da vivência mais intensiva. Então, hoje, por exemplo, é muito comum que os jovens, existem assim um número
relativamente grande de jovens que não querem firmar laços e não querem ter filhos. Eles valorizam outros aspectos. Eles se preocupam com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a qualidade de vida, mas tem um movimento muito individualizado, muito voltado para o seu bem-estar. Então, ele quer viajar, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter um bom padrão de vida, ele quer frequentar bons restaurantes, ele quer conhecer o mundo. E ele não quer fazer o esforço que anteriormente as pessoas faziam para trabalhar, constituir uma família, ter filhos, não é? Então, a família patriarcal era essa. E hoje a gente vive a diversidade, o próprio contexto de família mudou muito, não é mais pai, mãe e filhos. Existe, né, uma pluralidade nesse conceito de família e uma mudança no perfil dessas pessoas. E vivem essa relação assim. O que é líquido? Por que a relação líquida? Porque ela flui, ela circula, não é? E ela pode até se perder. Ela vai e volta. Isso é bom para a psique? Às vezes sim, porque eu saio de uma única caixinha, né? A gente tinha antigamente, era uma única caixinha. Uma única caixinha do trabalho, uma única caixinha das relações. Eu saio para várias possibilidades, né? Então, às vezes, isso não é ruim, mas pode trazer um certo grau de insegurança. Traz, Socorro. Acredito que sim, em alguns momentos, porque, como você bem falou, Mônica, nós nos constituímos pelo o afeto, nós somos seres de relações. Sim. Então, as relações afetivas, efetivas, elas nos dão sustentabilidade, não é? Dentre as nossas, o grande desafio hoje nas relações é que nós queremos ter uma relação que nos transmita, não é? Parceria, segurança. Eu quero um parceiro que seja um bom ouvinte, companheiro, que segure a minha onda. Mas eu também quero viver a novidade, o diferente, não é? O desafio. E é muito difícil compatibilizar essas duas visões numa única pessoa. E aí os desafios de como estabelecer as relações nessa sociedade do amor líquido, não é? O desafio de você lidar com a liberdade. A liberdade que muitas vezes a gente busca tanto é uma liberdade bem difícil porque você tem que fazer escolhas, né? Não dá para viver tudo. O que é que você quer viver disso que você está apresentando? Qual é o movimento que você quer viver? Por que você está dizendo que não dá para viver tudo, né, Socorro? E não dá, porque essa independência de querer viajar, de querer trabalhar, de querer estudar, até quando isso não faz ali um caminho para a solidão também. Nesse conceito, não é? O próprio Bauman também faz uma referência a esse movimento do individual e do coletivo. Ele faz um comparativo, é como se eu estivesse numa multidão e eu me sentisse solitário. Isso é muito comum. Sim. Você entra num elevador de um local social e você rapidamente olha que estão todos voltados para o seu celular. Ou seja, ali é um ambiente coletivo, mas cada um no seu mundo. E outra coisa interessante é que, assim, as pessoas, por exemplo, buscam muitos sites de relacionamentos, não é? Muitas vezes dizem que até por comodidade de encontrar uma pessoa. Porque sair de casa, encontrar pessoas, conversar, se mostrar para o outro, isso dá trabalho. E nós, nesse parâmetro da superficialidade, as pessoas estão vivendo um contexto do encontrar pronto. Eu não quero construir. E as relações é como a felicidade. Não é uma ação passiva, ela é dinâmica, ela é construída. Então, as relações, elas são assim, construídas. Mas tem um aspecto muito interessante.
Nós temos a tendência de pensar que a busca pelas conexões sociais, que hoje as redes sociais, que a internet nos proporciona, ela facilita a conexão, as conexões sociais. Sim, sim. Mas ela é muito enfatizada pela desconexão que ela causa. Porque hoje é muito simples eu me desligar de alguém, não é? Eu estorno você. Existe até um conceito novo, não é? Que é o que se chama de ghosting. Ghost de fantasma. Eu desapareço como se eu fosse um fantasma, não é? Eu excluo você. Eu bloqueio você da minha vida. E aí eu não tenho que ter uma conversa difícil, eu não tenho que me justificar para terminar a nossa relação. Isso é tão violento. Eu já fui bloqueada 2 vezes. Foi? Eu já fui bloqueada por uma pessoa da família que, diante de um divórcio, deixou de ser da família. E eu já fui bloqueada por uma paciente que se chateou com uma intervenção e me bloqueou, assim, lindamente. Gente, isso é tão doloroso. Porque a gente não é uma mercadoria É que que vai lá você... botar pra fora de casa que de vo- antigamente, que não é uma né? mercadoria que você diz assim, não vou levar essa não, vou deixar na prateleira, né? Nós pensamos, nós sentimos, né? Nós somos humanos, então esse bloqueio, esse desaparecimento é muito violento. Bastante. Eu gostei quando o Socorro falou de transição. Porque na geração passada, nas gerações passadas, existiam relações sólidas, muito sólidas, mas às vezes era uma relação sólida por conveniência. Né? Conveniência social, do tipo, tem que ser assim. Sim. Dependência, né? Dependência, o machismo, né? E outras questões sociais e estruturais que estão mudando. Então, hoje, nessa geração, nesse mundo que a gente vive hoje, as pessoas têm mais liberdade. Mas aí eu vou fazer o encontro, como o Socorro usou a palavra transição, do antigo com o novo. Mário Sérgio Cortella fala que ele não gosta do termo velho. Ele diz que velho é alguma coisa que não presta mais para nada. Ele gosta do termo antigo, né? Porque as coisas antigas são muito valorizadas. Quanto mais antiga uma obra de arte, mais valor ela tem. Sim. Não é isso? Por isso que nos países organizados preservam muito determinadas, né? Quase todas as obras de arte, enfim. Então a gente vê que nesse encontro entre o antigo e o novo, existe uma possibilidade, por isso que você falou transição, Socorro, da possibilidade de uma interseção, aproveitar um pouco de antes, para que não seja tão ghost. Entende? Inclusive, assim, as pessoas de uma idade, né, não tão jovem, inclusive precisam fazer um esforço enorme para conseguir viver e acompanhar esse ritmo dos mais jovens, porque eles se adequam de uma forma mais fácil a essa sociedade fluida, porque ele já chegou nela. Então, ele lida com ela, com esse descarte das relações, com esse troca-troca, eu vou numa festa e é muito mais produtivo eu pensar em quantas bocas eu beijei do que pensar em que eu conheci alguém interessante e gostei. Não é? O número, a troca, ela é muito evidenciada, é muito reforçada. E as pessoas trocam. As pessoas não sentem a sofrência que eu sofri, não, ao ser bloqueadas. Essa relação Talvez jovem, sinta. não. Até porque eles bloqueiam e desbloqueiam. Tem muito verdade. isso. É muito comum no consultório, não é? Eu ouvi isso, ele me bloqueou, mas ele me desbloqueou 2 dias depois. Então, a gente começou de novo, brigou e bloqueou. Ou seja, nós também não temos a disposição de dialogar, de conversar, de viver os conflitos que a vida 2 trazem. Né? Não tem como. A vida 2 é um projeto coletivo. Não tem como eu viver a 2 sem haver o conflito, o desentendimento, a discussão, porque isso é inerente à convivência social. Não é? Eu acho que nenhuma relação, você consegue ter nenhuma relação onde você tenha mais intimidade, né? Onde você tenha mais profundidade sem você enfrentar conflitos. E às vezes, quando o casal, por exemplo, no caso das relações amorosas, não consegue, mas sente a necessidade, procura um terapeuta de casal, para que ele possa equalizar, né?
Aprender a conversar. Mediar. E aí, nesse sentido, né, vem fortemente a demanda. Eu costumo dizer que ser terapeuta de casal é um chamado da sociedade contemporânea. É uma janela de oportunidades, porque é uma oportunidade de você trazer o conflito, de você trazer o diálogo, de você efetivamente trazer o olhar para o outro, que muitas vezes nós perdemos no dia a dia. Nessa dinâmica corrida e superficial e volátil que é a vida, muitas vezes a gente não olha para nós. Outro dia uma paciente me falava isso: Socorro, eu fiquei tão surpresa de me olhar inteira no espelho. Fazia tanto tempo que eu não me via inteira no espelho que eu não me reconheci. Então, nós não temos esse tempo de olhar para nós. Imagine para o outro ou para a relação. Não é? É interessante que esse olhar que você está fazendo, não é esse olhar, né? Estou olhando aqui para vocês. Sim. É um olhar de profundidade, é um olhar de realmente você perceber o outro. Eu estava numa sessão com a paciente ontem e ela disse assim, mas eu queria, ela me contextualizou toda uma situação, mas eu queria que ele me dissesse. Aí eu disse, querida, ele está lhe dizendo, mas para isso ele não precisa usar palavras. Olha o que ele está dizendo nesta situação. Porque, na verdade, para ela era importante as palavras, mas ele estava dizendo que talvez se ela tivesse a sensibilidade de olhar, nesse olhar de perceber o outro, ela tivesse enxergado todas as palavras, né? Todas as respostas que ela queria ter através das palavras. E esse é um dos grandes desafios, não é, da terapia de casal. É exatamente trazer esse olhar. É muito comum nas sessões de terapia de casal uma pessoa trazer uma fala e o outro dizer, mas você nunca me disse isso. E o outro dizer, mas eu lhe digo isso todos os dias, mas você não alcançou, não é? Comunicação. A comunicação, o olhar efetivo para o outro, porque a rotina vai gerando isso. Eu costumo dizer que quando a gente vai viver a dois, né, vai viver no coletivo, um projeto de vida a dois é um projeto extremamente audacioso. Porque são duas cabeças, duas histórias de vidas diferentes, dois projetos de vidas diferentes, e nós vamos unir em um projeto coletivo. Então, claro que isso gera conflito. Sim. E nós precisamos ter a sabedoria de saber lidar com essas diferenças. Sim. Perfeito. E entender que um projeto de relacionamento conjugal, assim como um projeto profissional, educacional, ele exige muito tempo e investimento. Eu preciso trabalhar naquilo ali, porque às vezes a gente quer ter, mas não cabe no nosso dia a dia, porque eu estou com outros corres, eu estou com outras coisas, né? Eu estou com outras demandas, e eu não tenho ali o tempo de investir nesse projeto. Eu quero, né? É legal ter um parceiro, né? Me deixa ali ancorada com alguma coisa. Mas eu não estou dando nenhuma assistência, eu não estou dando tempo. Eu tenho uma planta que eu não estou aguando. E essa planta que não estou aguando, em algum momento ela vai morrer. Pode demorar, pode ser um cacto, mas ela não vai durar para sempre, não. Essa metáfora, Thaís, ela é bem importante. Eu costumo dizer que um relacionamento é como uma casa, que você recebe aquela casa de acrílico, transparente, bonita, e aquela casa é onde o relacionamento vai morar. Mas para que esse relacionamento prospere, seja produtivo, seja satisfatório para todos, precisa ter cuidado. E muitas vezes nós não nos damos conta de que nós abandonamos essa casa. Nós saímos da nossa relação, embora estejamos juntos na mesma casa, mas nós abandonamos essa casa. E muitas vezes, quando a gente se dá conta disso, já houve um desgaste tão grande. E daí a importância de ter um movimento de terapia de casal. As pessoas acham que terapia de casal é para quem já está vivendo uma crise nos 45 minutos do segundo tempo. E hoje tem acontecido uma coisa que eu tenho considerado muito importante. É as pessoas estarem na terapia de casal antes de viverem juntos. Antes de iniciar um projeto coletivo. É o teste pré-nupcial. É uma oportunidade, não é? De ver o que é que eu vou conseguir tolerar no outro, como é essa vida,
que Sim. muitas vezes eu não sei, não é? A gente tem uma visão muito idealizada, muito amorosa, muito romantizada de um dia a dia. E um dia a dia tem a rotina, tem o adoecimento, tem um dia eu estou bem, no outro dia eu estou mais chato, eu estou feia, eu Uma estou TPM. bonita, eu tenho um TPM, Isso. não é? Isso faz parte de um contexto de uma vida conjugal. Então, precisa-se ter o que a gente chama de inteligência conjugal. É eu perceber como é que está o meu relacionamento. Por isso que eu até digo que a gente não sabe viver a liberdade. Porque, veja, o mundo de hoje oferece milhões de possibilidades. É essa diversidade. Mas se eu não souber fazer escolhas, eu não consigo construir esse projeto. Porque é um projeto. Se eu escolho esse projeto, né? Eu escolho alguns projetos para minha vida, mas eu não consigo escolher todos. Aí, às vezes, eu quero escolher todos. Eu quero ser a melhor na academia, a melhor nas amizades, a melhor na parte acadêmica, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor dona de casa. Eu não consigo ser melhor. Eu vou pintar, eu vou tocar, vou um instrumento musical. Gente, eu tenho que escolher. Eu não consigo fazer tudo. E essa liberdade que me dá o direito de fazer tudo, ela acaba sendo perigosa para mim. Porque eu não sei fazer escolhas e eu me perco nesse lugar. Aí eu não cuido dos meus projetos e os meus projetos acabam sendo levados Da a casinha fracassos. transparente, né? Socorro, você considera que aspectos mais relevantes para que realmente um relacionamento amoroso ele se consolide, ele vá crescendo, porque é uma crescente, né? O que pesa mais, já que a gente está nesse movimento, nessa onda de mudança. Então você está lá navegando junto no barquinho. Sim. Então o que é que pesa para que esse barquinho consiga fazer uma navegação mais tranquila? Eu acho que por tudo isso que nós aqui falamos, uma das coisas que eu considero ser assim muito importante no relacionamento é o autoconhecimento, a autoestima. Eu costumo dizer assim, quanto mais eu gosto de mim, quanto mais eu me aceito, melhor eu vou ser para a companhia do outro. Porque se eu não estiver bem comigo, eu não estarei bem com o outro, não é? Então, eu acho que viver esse desafio, esse equilíbrio de viver a individualidade e viver o projeto coletivo. O projeto coletivo é o meu e do outro, não é? Mas sem perder a minha essência, a minha individualidade. Esse autoconhecimento, esse amor próprio também está líquido. Sim. E aí essa pessoa, né, fragilizada, né, Sim, que sim. se escorre dentro de uma relação conjugal, não tem como dar uma equação bacana, né, Socorro? E por isso que existem hoje em tantas relações tóxicas. Quantas pessoas são envolvidas em golpes amorosos? Pela carência, pela solidão, pela dificuldade de autoconhecimento. Então, se eu estou insegura, se eu estou mais vulnerável, não é? Eu não consigo ter o discernimento do que é uma relação bacana que pode ser construída ou que é uma relação tóxica. E muitas vezes é muito comum na terapia de casal, principalmente nos primeiros tempos, que um aponte a dificuldade do casal no outro. Não é? Nós estamos em crise porque ela não faz isso, nós estamos com dificuldade porque ele não faz isso, porque ele deixou de fazer. A gente perde a referência do nós, do nosso relacionamento. E assim, diante de uma crise, não é? Muitas vezes, se a gente não trata ela, a gente perde algo que é fundamental na vida a dois, que é eu me colocar no lugar do outro. Empatia. Né? A empatia. Então, muitas vezes, diante da crise, diante da dificuldade conjugal, eu perco a empatia, eu perco a capacidade de me colocar e identificar a situação sofrida do outro. E aí, quando a gente perde essa empatia, a gente perde o respeito, a gente passa a viver de uma forma mais individualizada na relação e cada um vai construindo o seu mundo e vão se distanciando ainda mais de um projeto coletivo. Verdade. Né? E é nesse sentido, Thaís, que você diz, a vida conjugal, a vida familiar, ela é construída de pequenas ações, de um olhar cuidadoso, de uma atenção ao outro, de uma comunicação, de uma escuta, porque isso é o que efetivamente constitui.
Perfeito. E a gente também tem muito, eu percebo muito assim, a idealização do parceiro, né? Como a gente não tem esse autoconhecimento, porque se eu tenho um autoconhecimento, eu sei quais são meus acertos e meus erros. Sim. Minhas forças, minhas fraquezas. Eu conheço minha luz e minha sombra. Quando eu conheço minha luz e minha sombra e vejo como é difícil você trabalhar com a sua própria sombra, eu também começo a reconhecer que o meu parceiro tem luz e sombra. Sim. É uma pessoa integral, total, com qualidades e defeitos, com acertos e com erros, né? Ganhos e perdas. Mas às vezes eu não quero um parceiro assim. Eu idealizei tanto um pai ideal perfeito, essa vida perfeita que a gente mostra no Instagram, né? Cadê aquela perfeição do Instagram? Quando a gente vai vir para o dia a dia, né? Eu sempre digo assim, o Instagram é um álbum de fotografia. Num álbum de fotografia, a gente não bota os corre, a gente bota os close, né? Então, assim, a gente não vai ver muitas coisas ali. Mas a gente acaba olhando muito, achando que a vida completa do cidadão tá ali. E eu idealizo um par perfeito. Eu busco uma pessoa perfeita. Que nem eu sou perfeita, mas se eu não me autoconheço, eu não sei disso. E eu não vou encontrar ninguém perfeito. Eu vou querer o quê? Um personagem? É uma vida perfeita, não é? E, na verdade, essa vida social, esse envolvimento com o social, me faz muito mais ter do que ser. É difícil a construção do ser numa sociedade de relações líquidas. Mais importantes do que eu de fato ser é o que eu tenho. Então, eu fico bonita, tiro uma foto bem bacana da minha família sorrindo e eu divulgo nas redes sociais e eu passo a ideia de que minha vida é perfeita, de que eu sou feliz. Não é? Eu me lembro de uma situação em que eu acompanhava um casal e eles foram fazer uma viagem assim maravilhosa, e eu via, acompanhando nas redes sociais, uma sequência de fotografias de momentos românticos, felizes. E eu fiquei, inclusive, tranquila de pensando que bom que eles estão se permitindo, que essa viagem está fazendo muito bem. E, à noite, eu recebi um telefonema deles, não é? Vivendo uma grande crise, uma grande discussão. Eu acho que esse é um parâmetro bem importante dessa coisa do ser e do ter. A fotografia, não é? Ela estava muito bonita, mas a essência não. Não é? Então, muitas vezes, na terapia de casal, quando eu recebo um casal, eu procuro mostrar para eles que aquilo que eles estão trazendo, aquela fotografia de crise, não representa a história do casal. Aquela fotografia é o momento, mas eles têm uma história que os trouxe até aqui. Então, um dos grandes desafios da terapia de casal é resgatar o que esse casal tem de bom, com as suas diferenças, com as suas dificuldades, e mostrar que a vida tem cenas como se fosse um filme, passando toda uma história de vida. Aquela fotografia é o momento atual, mas não necessariamente retrata tudo que eles vivenciaram. Então, o reativar a história, não é, do casal, o que é que os trouxe aqui, o que é que eles construíram até aqui é muito importante, porque muitas vezes, diante da crise, diante do distanciamento, a gente perde o olhar amoroso, cuidadoso para a própria relação. E a relação é igual à planta. Se ela não for ativa, dinâmica, se ela não tiver esse cuidado no dia a dia, naturalmente, ela vai morrer. E uma coisa boa dessa sociedade líquida, da modernidade, do amor, é que antigamente as relações se desfaziam, eram muito mais sofridas, eram muito mais difíceis de você resolver e muito mais difíceis de você avançar. Hoje eu desfaço de uma relação e eu vivo outras relações. A gente estava até falando antes de começar o episódio, até por conta da longevidade, as pessoas estão vivendo até os 90 anos, né? Sim. Então, eu posso me relacionar um relacionamento longo dos 20 aos 40, dos 40 aos 60, dos 60 aos 80, né? E são relacionamentos profundos. Antes, a gente tinha mais dificuldade, era mais difícil se refazer no emprego, no relacionamento. Hoje, talvez, um ponto bom dessa modernidade é que é mais fácil.
Sim. Porque às vezes a plantinha morreu mesmo. É verdade. E é interessante, tem um filme na Netflix chamado Terapia de Casal. Não sei se vocês já viram. Conheço. Com Meryl Streep. Eu sou apaixonada por Meryl Streep. E ela tá com o marido perfeito, que de perfeito não tem nada. Né? O homem acorda à mesma hora, vai dormir à mesma hora, escova o dente do mesmo jeito, veste o pijama do mesmo jeito. E ela tá ali, sabe, se empanturrando de satisfação. Aí ela vai por conta própria, marca o terapeuta, né? Paga, compra as passagens e diz, ou você vai, ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Ele não queria ir, porque ele estava confortável. Os filhos casados, com um neto, né? Um trabalho ainda, produzindo, vidinha normal. Então, muita gente se acomoda com a vidinha normal de um casamento duradouro. Quando, na verdade, aquela vidinha normal está guardando dentro de si, tanto para um quanto para outro. Né? Uma baita insatisfação. Tem esses casos também, não é, Socorro? Tem. E o filme retrata muito bem isso. Aliás, eu recomendo esse filme. Eu acho perfeito, maravilhoso. Né? Eu também amo. Porque ela vive a inquietação. Ela quer viver novas experiências. Isso. E ele vive exatamente a rotina de alguém que já se... Não é? Ele Já até se trabalha aposentou da ainda, mas vida. se aposentou da vida, não é? E aos pouquinhos ela vai conseguindo e ele vai entrando nessa dinâmica de novas experiências. Isso. Porque muitas vezes o tempo do casal é diferente, não é? Vocês falavam há pouco, e eu acho isso muito importante, é a gente entender os projetos individuais de cada um. Então, voltando à sua pergunta, Mônica, o que é que pode ajudar a gente ter uma relação duradoura, apesar dessas relações líquidas? Eu acho que uma das coisas é que eu posso, e aí volto para o autoconhecimento, até no sentido de que eu posso identificar o que é importante para mim. Quais são os meus projetos de vida? Porque muitas vezes o meu se perde diante do nosso. Então, muitas vezes, a mulher, principalmente, abre mão dos seus projetos, ela sai do trabalho, por exemplo, para ser mãe, ela sai do trabalho para acompanhar o companheiro que precisa ser transferido de cidade. Ou seja, ela abre mão de todo o seu projeto de vida em função do outro e depois cobra, não é? Eu me lembro de uma sessão de terapia familiar onde eu acompanhava uma mãe e um filho, e a mãe me dizia muito claramente, eu fiz tudo por esse filho, eu dediquei a minha vida inteira a ele. Eu renunciei a muita coisa em função dele. E hoje esse menino me trata sem nenhum reconhecimento. E o adolescente disse, olha, eu não lhe pedi para fazer nada disso. Eu acho que você deveria ter se amado mais e me amado menos. Porque as relações teriam sido mais compatíveis. Então, muitas vezes, um abre mão dos seus projetos, hoje, ou o homem ou a mulher, ou nas relações homo ou hétero afetivas, um abre mão do seu projeto de vida em função do projeto do outro. E aí vive essa eterna cobrança. Eu não me desenvolvi profissionalmente porque o outro não me deixou trabalhar, porque eu abri mão de tudo para acompanhar meu companheiro por onde ele foi, mundo afora, trabalhando. Então, não significa que isso não vai acontecer, mas que nós possamos ter uma comunicação clara e que os meus projetos também tenham um valor na vida coletiva, não só do outro. Sim. Não é? Eu tenho que batalhar por eles, porque eu tenho que cuidar das minhas necessidades. Não é o outro que vai cuidar das minhas necessidades apenas. Isso eu mesmo. preciso ter a clareza e comunicar para o outro quais são as minhas necessidades, né? Porque muitas vezes você não faz isso, mas cobra do outro, Isso. não é? Como se a sua inércia Isso. fosse responsabilidade do outro. Eu não me realizei porque o outro não permitiu. Porque nós temos essa tendência, né, como humanos que somos, a colocar muito a culpa no outro. Dificilmente a gente olha para nós. Então, Responsabilizar, né? responsabilizar o outro. Verdade. Não é? Você falou dessa construção da vida, né? Muitos defensores da modernidade, né? Da modernidade líquida, dizem assim, nada de viver essas relações, não. Eu quero viver a vida, Sim. né? Então, assim, eu acredito que dá para você viver uma bela vida dentro de uma relação.
Sim. Você precisa, sim, vamos precisar fazer renúncias, mas eu digo que as renúncias, elas são de vontades, elas são de tempo, não pode ser renúncia de princípios, renúncia de valores, porque aí você se perde dentro dessa relação. Mas eu consigo viver uma bela vida com outra pessoa se eu não renunciar, se eu não tiver que ali renunciar a princípios e valores. Eu renuncio a algumas questões de tempo, de vontade, de vamos equalizando ali, né? Mas é também possível viver uma vida dentro de uma relação. Né? Eu acho que a ética das relações é algo essencial, é o respeito, não é? Ao outro. Essa Mas se eu não palavra é tiver, importante. não é? Se eu não tiver o respeito comigo, se eu não respeitar minhas vontades, o meu querer, eu não vou respeitar o do outro também, não é? Agora tem uma outra coisa, não é, Thaís e Mônica? Muitas pessoas vivem sozinhas, sem um relacionamento efetivo e vivem bem. Muita gente vive bem e consegue viver bem dessa forma. Esse é o que eu quero para a minha vida. É uma Eu não escolha. quero ter amarras, é uma escolha. Não é? Eu quero viajar, não quero ter vínculos, mas é muito importante que eu seja e que minhas ações sejam coerentes com isso, como nós conversávamos outro dia, né, Thaís? Às vezes eu não demonstro para o outro que eu não quero ter o vínculo e o outro fica com expectativa de vínculo que eu não quero. Muitas vezes acontece isso, não é? Às vezes o outro também nem escuta, né? Porque tá ali projetando aquilo que quer, né? Sem escutar. E às vezes é a hora, outro né? tá Porque a gente tem que considerar isso que você falou, a personalidade, a individualidade. Eu tive um caso na minha família, de uma tia que ela casou com 50 anos. E ela foi muito feliz durante 30 anos. É muito tempo, né? 30 anos. Ela encontrou a pessoa que combinava com ela. Mas até os 50, ela namorava, ela viajava, ela saía, ela trabalhava, era produtiva. E era feliz. Ela foi assim uma pessoa à frente do tempo. Hoje ela tem 94 anos. Mas ela ainda é feliz, mesmo com as dificuldades da idade. Mas quando ela casou, todo mundo ficou surpreso. Porque todo mundo achava que ela não ia casar, mas ela não tinha isso como meta. Não era meta, foi um encontro de almas, vamos dizer. Sim. E que deu muito certo mesmo. Foi um dos casais mais felizes que eu conheci na minha vida. E é porque eu convivi muito com eles, assim, de dentro. E ficaram até que um faleceu. E daí já 30 anos, né? Se ela se conheceu com... Ela casou com 50, ela já tinha 80 anos. Sim. Entende? Então, assim, e ele mais, né? Acho que ele tinha 84, 85. Eu concordo muito com E você, foram felizes, Socorro. né? Além de concordar com você, saiu uma pesquisa recente que fala que a gente não precisa, porque antes a gente dizia, e também era com base em outra pesquisa, que a gente precisava de relacionamentos amorosos para ser feliz. Hoje as pesquisas dizem que eu não preciso de me relacionar amorosamente com alguém para ser feliz. Que a própria necessidade da relação, porque eu preciso de relações. Sozinho, nunca. Solteiro, sim. Eu preciso das relações, mas eu posso encontrar elas no trabalho, nos grupos de voluntariado, de igreja, nos amigos, na vida social. Então, não preciso viver essa experiência conjugal. Né? Mas eu vejo que aí nesse lugar que você falou, é possível sim, eu decidi que não quero casar, que não quero ter filhos, né? A gente começa a ter, eu não sei se uma batalha de gerações ou se uma batalha de crenças. Quando a gente fala sobre as nossas escolhas de dizer assim, eu não quero casar, eu decidi que não quero ter filho. Não, eu não vivo a heteronormatividade, eu gosto, né, eu vivo uma relação homoafetiva, e aí eu começo, porque eu não posso, na sociedade, tem muitas coisas que eu não posso efetivamente, porque começa o outro a querer se intrometer no meu querer, porque isso fere com as crenças dele, isso fere com as ideias de vida dele, né? É verdade. E essa cobrança, ela é muito forte, e muitas vezes desencadeia dificuldades emocionais. Gigantescas. Não é? Porque isso começa na família, porque você tem que casar, porque você tem que ter filhos. E muitas vezes não dá ao outro a possibilidade da escolha.
Isso. não é? Não reconhece a escolha do outro. Nós ainda temos uma sociedade que nos cobra um modelo tradicional. Por isso que eu falei da transição, porque não é mais aquela sociedade castradora, efetivamente, que se vivia, mas ainda existem muitas pessoas arraigadas a esses conceitos antigos. E fazer essa transição é difícil e demanda muita coragem de quem, de fato, quer fazer suas escolhas. E precisa, né? Sim. Até em coisas até mais simples, né? Por exemplo, você viver uma vida sexual, uma mulher viver uma vida sexual livre, né? Tipo assim, eu não preciso casar para viver uma vida sexual. Né? Eu posso viajar com o namorado, né? Eu posso sair com o namorado para o final de semana fora e já se entende que ali existe uma experiência de vida sexual acontecendo, mas em certas famílias isso não existe. Não. Mesmo, não é? Quando se namora muito tempo, existe muito esse conceito. Na casa do meu pai pode, na casa da minha mãe não pode. Então, a gente dorme na casa de um, na casa do outro, minha filha é virgem. Mas na casa da família do namorado, ela dorme com ele. Né? Então, é a história do conceito antigo do falso moralismo, da não aceitação do que, de fato, hoje surge. E do que, de fato, é normal, é natural. Né? Diria, é natural um casal que se relaciona, que já estão crescente, agora, assim, sempre se relacionou. A relação sempre foi assim. Porém, o que me faz estranhar é que hoje, nesse tempo de relações líquidas, as pessoas ainda estranham. Ainda estranham. Porque, na verdade, sempre foi assim. Sempre houve esse escondidinho. A diversidade, ela existe, mas a cabeça da gente ainda não acompanhou. O Bauman mesmo, a obra dele, do Amor Líquido, é de 2003. O WhatsApp é de 2013. Eu sei porque foi o ano que Isabela nasceu, que a Angélica disse, amiga, baixa um negócio aí no teu celular que a gente troca mensagem sem pagar. Né? Aquele SMS. Então, eu estava grávida de Bela fazendo uma viagem. 11 anos, né? Isso. Bela tem 11 anos. Foi então, em assim, maio de 2013. É tudo novo. E a tecnologia mudou muito o nosso conceito, ampliou muito. A gente começou a ter acesso a conhecimento, a informação, ao mundo que a gente não tinha. Mas as nossas crenças, elas não acompanharam isso. Arraigadas, né? Muito. Então, assim, eu faço muito no exercício, no consultório, o exercício assim, vamos trocar de cadeira? Eu tô sentada aqui olhando para você, aí eu tô vendo aquela câmera, aquele violão, o ar-condicionado, mas senta aqui no meu lugar para ver o que é que você tá vendo. Você vai ver um cenário completamente diferente. Então, às vezes, para eu entrar nessa diversidade, eu preciso começar a ver a vida de outro lugar. Aí a gente é acostumado, né, lá na antiguidade, a sentar na mesma cadeira. Então, você senta, você vai para a mesa, você senta na mesma cadeira. Então, você está vendo sempre a mesma cena, né? Troca de cadeira para tu ver como é que tá diferente, né? Percebe a vida pelo olhar do outro. Porque o outro que está sentado nessa cadeira tá vendo um contexto completamente diferente, né, na frente dele. Porque quebrar crenças e paradigmas não é fácil. Porque as crenças sustentam a sua psique. Sempre foi assim. Então, você fica confortável com sempre foi assim. Uma vez que você precisa mudar, você precisa reestruturar a casa, Socorro, transparente. Sim. Tem que arrumar a casa. Né? Tem um casal que conta uma história que eles viajavam e eles sempre dormiam no mesmo lado da cama. Aí ela pede um dia para dormir no outro lado. Aí ele disse assim, mas assim, você gosta de dormir do outro lado? Ela disse, eu sempre quis. Ele disse, eu também sempre quis. Aí ela falou, e por que você não falou antes? Não, porque eu não queria lhe magoar. Eu achava que você não queria mudar de lugar. Então, assim, tem pessoas que estão tão habituadas a ver aquela estrutura acontecer daquela forma que mudar de lugar incomoda bastante. Mas, assim, eu acho que vale a pena pensar, né? Eu não sou a favor de relações líquidas, né, de maneira inconsciente e inconsequente. Porque eu acho que os valores e crenças, eles precisam ser avaliados. Porque senão você perde o equilíbrio emocional, inclusive. Se você se deixar levar por qualquer onda. Porque até a onda, né, as ondas do mar, a gente vendo agora nas Olimpíadas, né? Como é interessante, o mar tem o seu próprio tempo.
O surfista pega a onda que o mar produzir. Se é alta, se é baixa. Então, assim, as coisas não dependem só de nós. Né? Então, existe... Por isso a importância desse momento, porque a gente tem que avaliar a onda. Você não pode tomar uma decisão, que é o que eu percebo muito acontecer hoje. Né? Decisões líquidas. Sem aprofundamento. Né? Que geram relações líquidas. Eu vi a entrevista do Medina falando isso, eu achei muito interessante. Ele falando, não é, que na apresentação dele, ele precisou se adequar ao contexto, ao mar, à força da natureza. Maravilhoso, né? né? Então, nós precisamos entender que essa modernidade líquida, ela existe e ela vai ficar. E nós precisamos aprender a lidar com ela, a lidar com essas relações, sem perder a nossa essência, sem perder o nosso senso de valores, né, de responsabilidade, mas entender que ela voltar como era antes, isso é um movimento sem volta. É verdade. Não é? E tem hora que eu tenho que entender que essa é a minha essência. Sim. Se a essência do outro é diferente, é a essência do outro. Esses dias eu vi uma notícia de um casal que os dois, né, decidiram viver a vida lá os anos 1920. Na casa, na vestimenta, nas programações. É super interessante, né? Então, assim, eles E aí? estão vivendo, né? O carro, né? O carro da época, as roupas da época. Saudosistas, Não hein? é? Mas eles super jovens, eu acho que eles têm 20 anos, 22 anos. Então, assim, é a perspectiva deles. Thaís gostaria de viver isso, Thaís não gostaria, né? Então, assim, eu preciso entender quem eu sou nesse conceito do autoconhecimento, mas entender que quem eu sou não é verdade absoluta do mundo. Cada pessoa também tem sua perspectiva de ser e o direito de ser quem quiser ser, né? Eu não posso impor a minha verdade. Isso aqui tá errado, viu, Socorro? Tu tá fazendo isso, mas tá errado. Isso é a tua perspectiva. Porque a diversidade é isso. Essa liberdade de você ser, a dor e a delícia de ser quem você é, mas entendendo que não é o que eu sou. E respeitando as diferenças, não é? Eu gosto muito de estar atenta, não é, às respostas de crianças, principalmente muitas vezes de questões que para o adulto é complexas. São complexas, né? E aí, outro dia eu vi que perguntaram a uma criança de 5 anos, né? O que é o amor? E aí ela disse, olha, o amor é quando eu perco um dentinho, fico com a janelinha e mesmo assim eu consigo sorrir e as pessoas me aceitam da mesma forma, lindo, não é? Eu vou poder sorrir mesmo com a janelinha no meu dente. Então, se a gente trouxer isso para as relações, a gente pode pensar que o amor é aceitar o outro como ele é, com as suas dificuldades, porque ninguém é perfeito, com o que eu posso considerar um defeito, não é? Mas com as como suas é crenças, com as suas realidades. Crenças. Então, como é que, apesar disso, apesar das minhas dificuldades, das minhas fragilidades e das suas e das nossas divergências, né? Nós conseguimos ser felizes e ter uma vida harmônica, até porque ninguém é igual. Não é? Claro. Então, eu acho que a vida 2 é um complemento. Um se complementa e essa aceitação, ela fortalece. Eu preciso ter alguém com quem eu possa efetivamente falar de como eu sou e que o outro possa aceitar minhas fragilidades, minhas dificuldades. E, apesar disso, nós podemos crescer nas diferenças. Perfeito. Não é? No filme Toy Story, eu não sei se foi 1 ou foi o 2, que a família vai fazer uma mudança, né? O Toy Story é aquele filme onde os brinquedos ganham vida, né? Sim. A família vai fazer uma mudança e os brinquedos, eles numa reunião no quarto lá do Andy, eles decidem que cada brinquedo vai ter o seu parceiro de mudança. Porque eles entendem que a mudança é uma etapa difícil. Né? A mudança, quando a gente vai fazer uma mudança, a gente faz um descarte. Quando a gente vai fazer uma mudança, a gente bota um monte de coisa em caixa que às vezes se perde. Né? E os brinquedos, como estratégia para eles chegarem no destino final, que era a nova residência, eles estabelecem o parceiro de mudança.
O parceiro de mudança cola comigo e a gente vai junto para viver esse desafio, né? Então, eu vejo muita vida dois assim, com um parceiro de mudança. É uma pessoa que é nosso parceiro para estimular, nosso parceiro para nos ajudar, né? Mutuamente. É nosso parceiro para enfrentar as batalhas da vida. Porque eu vejo que, sim, é possível ser feliz solteiro. Mas, às vezes, quando a gente passa pelas grandes turbulências da vida, as tsunamis da vida, é muito bom a gente ter um parceiro de mudança para a gente ancorar e se torna mais fácil a vida. Para a gente ancorá-lo e para a gente se ancorar nele, Sim, né? sim. Os estudos mostram, não é, que as pessoas que têm uma relação duradoura, forte, né, fortalecida, elas são mais saudáveis, adoecem menos, têm, de fato, elas se sentem mais seguras, não é, na relação. Eu poder compartilhar a vida, as dificuldades com alguém, isso é acalentador, Sim. não é? E também mostra o contrário, que as pessoas que têm uma relação mais tóxica, mais difícil, elas têm essa tendência ao adoecimento, porque a verdade é que a gente coloca para fora, o nosso corpo é o palco de tudo que a gente sente. Então, o corpo também e aí vem as questões das doenças psicossomáticas, porque o corpo eu atendo muitos pacientes de dor crônica, né? É um dos meus objetos de estudo e eu trabalho muito com a família diante do paciente de dor crônica, porque eles precisam compreender o contexto, não é, da dor crônica. Ele é um movimento que envolve toda a família, todo o contexto familiar. Sim, Então, sim. nesse sentido, não só um parceiro, como a família ter um ambiente apoiador de dar suporte é essencial na vida da gente, não é? Eu gosto muito daquela frase, que agora eu não sei o autor, que diz assim: quem está com você nas trincheiras? Aí a outra pergunta: importa? Importa mais do que a própria guerra, né? Isso Eu mesmo. até trouxe também, Socorro, um estudo que foi feito em Harvard, um estudo longitudinal, onde eles pegaram estudantes do começo, né, da formação, e eles acompanharam esses estudantes até os 80 anos, Sim. né? Acompanharam com todos os dados que eles Sim. conseguiram juntar, entrevista no local de trabalho, com amigos, com companheiros, e eles identificaram que o maior fator, né, inclusive um dos estudiosos do método SPARE, que é o Henrique Bueno, ele diz assim: se você quiser investir em um pilar da felicidade, para você construir um caminho da felicidade, invista nas relações. Porque o maior fator que a gente percebeu que uma pessoa chegava feliz na trajetória de vida era a qualidade dos seus relacionamentos. Sim. Eu concordo. E só complementando isso, não um psicólogo americano estudioso das relações, o Gottman, ele tem um longo estudo mostrando a longevidade dos casais, não é? Acompanhando a longevidade dos casais. E um dos aspectos que ele avalia é quais são aqueles casais que têm potencial para a longevidade. E uma das conclusões das observações dele é que os casais que têm essa tendência, essa possibilidade, essa disponibilidade para a longevidade, são aqueles que se olham, que conversam, que um escuta o outro. Cumplicidade. Que existe a cumplicidade, a troca. Porque nós sabemos que, no fundo, isso é o que permanece nas relações. Verdade. Não é? Vem a questão da sexualidade, vem a questão da família, vem várias questões, mas o que é perene nas relações é a interação, é a cumplicidade, é a troca, é a conversa. Eu sempre digo, vá se unir a pessoas com quem você goste de conversar, porque essa conversa ela é constante. Verdade. Perfeito, Muito bom. perfeito. Socorro. Nós gostaríamos Arrasa de ter, muito. assim, o triplo do tempo. Né? Ela vai voltar para a com mesa, certeza. infelizmente. Mas, assim, A nossa conversa agradecemos vai longe, né? muito a sua participação nesses conceitos. Eu gosto muito de usar a metáfora contida no livro do Pequeno Príncipe. Sim. Né? Quando fala daquela rosa, aquela rosa tinha TPM, não era?
Ele era muito temperamental. E ele sai pelo mundo muito angustiado, porque a Rosa não consegue entender. Mas daí, quando ele vê outras rosas, ele percebe que a dele é especial. Né? Que a rosa dele, embora tenham milhares de rosas vermelhas, mas a dele tem uma maciez diferente, um perfume diferente. Então, assim, é muito interessante esse viés das relações. E, assim, esse assunto é um assunto que sempre está em moda, né? Sempre está em voga. Não tem idade. Não é líquido, não é efêmero. Portanto, muito obrigada, Socorro. Muito obrigada, Thaís, né, por esse momento riquíssimo. Mais uma vez, Socorro, maravilhoso lhe ouvir. Aprendo com você, aprendo no dia a dia, aprendo aqui. Sim, sim. Socorro é extremamente generosa em partilhar a vida, os conhecimentos, né? Tudo, a casa, porque nós trabalhamos na casa verdade, de Socorro. Compartilhamos uma casa, cuidamos dela. Cuidamos dela. Né? E Muitíssimo vamos lá? obrigada, Socorro. Vamos lá, a gente aqui tem um brinde, porque a gente acredita que, felizmente, é possível contemplar o sol. Aí. Obrigada, Socorro. Temos aqui uma lembrancinha para você, porque como a gente acredita que conhecimento fundamentado, e este episódio foi muito bem fundamentado, ele é poderoso. Nosso presentinho, um mimo para quem vem aqui nos ajudar nessa partilha desse conhecimento rico aí para o mundo, para transformar. Esse livro de Victor Não, São não livros. Conheci maravilhoso. A busca do sentido. Isso, Esse maravilhoso. não. Você vai amar. Muito bom. E assim, só para fechar, se ainda tiver tempo, né? Eu acho que, assim, rematando um pouco disso que nós falamos, a gente diz que, assim, muitas vezes para mudar, para que eu possa ter um outro resultado, eu não preciso mudar de casa, não preciso mudar de parceiro, não preciso mudar o contexto, mas eu preciso mudar o meu olhar sobre ele. Então, muitas vezes, um novo olhar gera um novo resultado. Perfeito. Perfeito. Amo aquela música de Roupa Nova que diz é como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção. Que Isso fale mesmo. de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Nosso coração. Muito bom. Beijo, Aí. obrigada, gente. Beijos, beijos. Obrigada, galera. Nos acompanhe, se inscreva no canal, compartilhe esse episódio tão sensível e rico para as pessoas que possam se beneficiar com essa fala. E até o nosso último episódio da saúde nos relacionamentos como caminho para a felicidade.